Jovem simples e de coração puro, acolhe homem sem teto em noite chuvosa, sem imaginar que ele é, na verdade, o misterioso e poderoso dono do luxuoso prédio do outro lado da rua. Você também acredita que o amor verdadeiro supera tudo? Então, me conta nos comentários de onde você está vendo essa história. É muito especial saber quem está aqui comigo nessa jornada. A chuva caía pesada sobre São Paulo, transformando as ruas em rios escuros que refletiam as luzes neon dos prédios. Rosalina Ferreira apertou o passo, protegendo com o corpo a pequena cesta de doces que ainda restava da jornada. Aos 25 anos, ela conhecia cada esquina daquele bairro como quem conhece as linhas da própria palma da mão, e sabia que a tempestade não perdoava os que dependiam da rua para viver. Santa Rita, me proteja, murmurou, passando os dedos pela medalha gasta que pendia do pescoço. O dia havia sido difícil, apenas 3 beijinhos vendidos, 2 cocadas e um pudim. Não seria suficiente para cobrir o aluguel da semana na pensão da Dona Francisca, mas seria o bastante para mais um dia de arroz e feijão. As gotas grossas martelavam o toldo improvisado de sua barraquinha, que ela desmontava sozinha há mais de 2 anos, desde que a mãe partira. Cada movimento era mecânico, ensaiado pela prática e pela necessidade. Dobrar o tecido encerado, guardar os potes vazios, contabilizar mentalmente os poucos trocados no bolso. Enquanto caminhava pelas ruas alagadas, observou de relance o brilho intimidador do edifício de luxo que dominava o horizonte próximo. Suas janelas enormes brilhavam como estrelas inalcançáveis, e as varandas espaçosas ostentavam uma opulência que parecia zombar da realidade das ruas abaixo. Mundo deles, mundo meu, pensou sem amargura, apenas com a resignação prática de quem aceita que algumas fronteiras jamais serão atravessadas. Ao virar na última esquina, antes da pensão, Rosalina parou abruptamente. Encostado na parede, de tijolo vermelho desgastado, um homem permanecia imóvel sob a chuva torrencial. Suas roupas rasgadas grudavam no corpo magro, e os cabelos escuros pingavam água suja no chão. Ela hesitou, o coração acelerando. Viver na rua ensina a desconfiar, mas viver com fé ensina a enxergar além das aparências. O homem não parecia ameaçador, parecia apenas derrotado. Seus ombros curvados contavam uma história que ela reconhecia, a de quem carrega o peso do mundo sozinho. Com licença, disse ela, a voz saindo mais baixa que pretendia. O senhor está bem? O homem ergueu o rosto e, mesmo sob a luz fraca do poste, Rosalina pôde ver seus olhos. Havia algo neles que a surpreendeu. Não a vacuidade esperada, mas uma profundidade inquietante, como se abrigassem segredos que nem ele próprio compreendia completamente. Estou, respondeu ele, a voz rouca, mas educada demais para um morador de rua comum, apenas esperando a chuva passar. Rosalina olhou para o céu fechado e depois para o relógio de pulso barato que ganhara da mãe. A tempestade não daria trégua tão cedo, e o homem já tremia visivelmente. Não vai passar hoje, disse ela, surpreendendo-se com a própria decisão. Quer subir comigo? Tenho sopa quente. A desconfiança brilhou nos olhos dele, seguida por algo que parecia surpresa genuína. Por quê? Era uma pergunta simples que ela não sabia responder com palavras. Como explicar que a mãe a criara para enxergar Cristo nos necessitados? Como dizer que a solidão ensinara-lhe a valorizar qualquer forma de companhia humana? Porque está chovendo, disse apenas, oferecendo-lhe a mão. E porque ninguém deveria passar a noite assim. Ele hesitou antes de aceitar a ajuda. Quando se levantou, Rosalina percebeu que era mais alto do que imaginara e que, apesar da sujeira e das roupas maltrapilhas, havia uma elegância sutil em seus movimentos. Como se chama? Perguntou ela enquanto subiam a escada estreita da pensão. Mateu! Rosalina!
Não disseram mais nada até chegarem ao pequeno quarto dela no segundo andar. Era um espaço simples. Uma cama de solteiro, um armário sem porta-direito, uma mesa pequena com fogão elétrico de uma boca e uma janela que dava vista para o beco dos fundos. As paredes descascadas eram decoradas apenas por um crucifixo de madeira e uma foto desbotada da mãe. Rosalina acendeu a luz fraca e se moveu pela rotina familiar. Pegar roupas limpas do varal interno, esquentar a água para o banho, reacender o fogão para reaquecer os restos de sopa de mandioquinha. "Pode tomar banho ali", disse ela, apontando para a porta do banheiro minúsculo. "Vou deixar roupas do meu primo aqui fora. Ele morava comigo antes de ir embora." Mateu parou na soleira do banheiro e a olhou por um longo momento. Havia gratidão em seus olhos, mas também algo mais, uma interrogação, como se estivesse tentando decifrar um enigma que ela própria representava. "Obrigado", disse ele, e a palavra saiu carregada de um peso que ela não conseguiu dimensionar. Enquanto ouvia o chuveiro pingando no banheiro, Rosalina mexeu a sopa e se pegou pensando no estranho que acabara de abrigar. Havia algo nele que não se encaixava, a maneira como falava, como a observava, como aceitar a sua ajuda com uma surpresa que parecia fora de lugar em alguém acostumado às ruas. Quando ele saiu do banheiro com as roupas limpas, calça, jeans simples e camiseta branca que ficaram grandes em seu corpo, parecia uma pessoa completamente diferente. O rosto limpo revelou traços finos, olhos escuros profundos e uma barba por fazer que não conseguia esconder a beleza natural de seus traços. "A sopa já está pronta", disse ela, servindo 2 tigelas. Eles comeram em silêncio, sentados, na beirada da cama, único lugar onde cabia 2 pessoas no quarto. Rosalina percebia que ele comia devagar, não com a fome desesperada que esperava, mas com uma atenção quase reverente, como se saboreasse mais que o alimento, saboreasse a própria gentileza recebida. "Há quanto tempo você vive assim?", perguntou ela quando terminou. "1 semana", respondeu ele após uma pausa. "E você? Há quanto tempo vive sozinha?" 2 anos, desde que minha mãe morreu." O silêncio voltou a envolvê-los, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que nasce quando 2 pessoas reconhecem na solidão alheia um eco da própria. "Por que me ajudou?", ele perguntou de novo, mas desta vez a pergunta soou diferente, menos defensiva, mais genuinamente curiosa. Rosalina pensou na resposta while observava o vapor subir de sua tigela. Acho que todos nós precisamos acreditar que ainda existe bondade no mundo, até nas pequenas coisas." Mateu a estudou em silêncio, e ela sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da chuva. Havia intensidade naquele olhar, como se ele a estivesse gravando na memória, cada detalhe, cada palavra. "E você? O que o trouxe até aqui?", perguntou ela. "Estou procurando algo", disse ele evasivo. "Alguém, talvez. Ou tentando entender alguma coisa sobre mim mesmo." A resposta era enigmática, mas Rosalina não insistiu. Conhecia o valor do silêncio e dos segredos que cada um carrega. Quando terminaram de comer, ela arrumou o sofá improvisado com almofadas velhas e um cobertor que cheirava a lavanda. Mateu a observava enquanto ela se movia pelo quarto, organizando o espaço para que ele pudesse dormir com um mínimo de conforto. "Não precisa fazer isso", disse ele, a voz baixa. "Eu sei", respondeu ela, "mas quero fazer." Eles se entreolharam então, e Rosalina sentiu algo se mover em seu peito. Uma inquietação nova, diferente da ansiedade costumeira sobre dinheiro ou sobre o futuro. Era algo mais suave e mais assustador ao mesmo tempo, como a promessa de que sua vida nunca mais seria exatamente igual. Lá fora, a chuva continuava a cair, tamborilando nas janelas e nos telhados. Mas dentro daquele quarto simples, pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois se sentia completamente sozinho.
Rosalina apagou a luz e murmurou um boa noite, baixinho. Na escuridão, ela ouviu a voz dele, igualmente baixa. Obrigado, Rosalina, por tudo. Ela fechou os olhos e sorriu. Não sabia ainda o que o amanhã traria, mas pela primeira vez em anos sentia-se curiosa para descobrir. 3 dias se passaram desde que Rosalina abrigara o estranho chamado Mateu, e algo, na dinâmica de sua vida solitária, havia mudado sutilmente. Ele não era intrusivo, pelo contrário, movia-se pelo pequeno espaço com uma discrição quase respeitosa, como um hóspede consciente de estar invadindo um santuário pessoal. Na manhã do 4º dia, Rosalina acordou com o som de metal sendo martelado. Saiu da cama sobressaltada e encontrou Mateu agachado junto à pia, consertando a torneira que gotejava há meses. Bom dia, disse ele simplesmente, sem levantar os olhos da tarefa. Espero que não se importe. O barulho estava me incomodando. Ela observou suas mãos trabalhando com uma precisão que a surpreendeu. Não eram mãos calejadas de quem vive nas ruas. Eram mãos cuidadas, com dedos longos e movimentos seguros, como se tivesse nascido para tarefas mais refinadas. Onde aprendeu isso? Perguntou, aproximando-se. Meu pai, respondeu ele após uma hesitação quase imperceptível. Ele acreditava que um homem deveria saber consertar as coisas. Rosalina notou a mudança no tempo verbal, mas não questionou. Em vez disso, preparou café e observou, fascinada, como ele terminava o reparo. Quando a água parou de pingar, ela não conseguiu reprimir um sorriso. Obrigada, eu tentava chamar o proprietário há semanas, mas... Alguns proprietários não se importam muito com os inquilinos, disse ele, e havia um amargor sutil em sua voz que ela não conseguiu interpretar. Enquanto isso, a 20 metros de distância, na cobertura do edifício de luxo, Carlos Mendoza, advogado e administrador predial, caminhava nervosamente pelo escritório panorâmico. Sua ligação com o celular ecoava pela sala vazia. Sim, senhor. Alvarez, já procuramos em todos os hotéis de luxo da cidade. Seu filho simplesmente desapareceu. Ah. Última câmera o captou saindo do edifício há uma semana, vestindo, roupas simples. A voz do patriarca ecoava do alto-falante, carregada de impaciência. Carlos, Mateu herdará tudo em 6 meses quando completar 30 anos. Encontre-o e façam as vistorias de despejo no prédio ao lado. Quero aqueles casebres demolidos o quanto antes para expandir nosso estacionamento. Carlos olhou pela janela para as pequenas construções coladas ao pé do edifício. Sim, senhor. Já temos as ordens de despejo prontas. De volta ao quarto de Rosalina, ela se aprontava para mais um dia de trabalho. Mateu havia se oferecido para acompanhá-la, e embora ela hesitasse inicialmente, acabou aceitando. Havia algo reconfortante em sua presença silenciosa. Você não precisa fazer isso, disse ela enquanto organizava os doces na cestinha de palha. Pode ser um dia longo e cansativo. Quero fazer, respondeu ele, ecoando as palavras que ela havia usado na primeira noite. Talvez assim eu entenda melhor. Entenda o quê? Ele parou de arrumar as embalagens e a olhou diretamente. Como alguém consegue ser tão genuinamente boa? Rosalina sentiu o rosto esquentar. Eu não sou santa, Mateu. Só faço o que minha mãe me ensinou. E o que ela te ensinou? Que a gente recebe do mundo aquilo que entrega para ele. Ela passou os dedos pela medalha no pescoço. Podem não ser recompensas imediatas ou na forma que esperamos, mas a bondade sempre volta. Eles desceram juntos as escadas da pensão e Rosalina não pôde deixar de notar como alguns vizinhos observavam Mateu com curiosidade. Ele chamava a atenção de uma forma sutil. Havia algo em seu porte que contrastava com as roupas simples e a barba por fazer. Na rua,
Ela montou sua pequena barraca em frente ao ponto de ônibus, no mesmo local de sempre. Mateu ajudou em silêncio, mas ela percebeu como ele observava tudo. A maneira como ela arrumava os doces, como cumprimentava os clientes regulares, como sorria mesmo quando alguém recusava sem delicadeza. "Beijinho de coco, pudim caseiro", anunciava ela, a voz carregando uma alegria que não era fingida. "Feito com carinho, igual da vovó." O movimento daquela manhã estava mais fraco que o normal. 2 horas se passaram e ela havia vendido apenas algumas cocadas. Mateu permanecia ao lado, observando em silêncio, mas ela sentia seu olhar sobre si constantemente. Foi quando uma criança se aproximou da barraca que tudo mudou. O menino não teria mais que 7 anos, roupas sujas, pés descalços, despite o frio do inverno paulistano. Seus olhos grudaram nos brigadeiros e Rosalina viu a fome não disfarçada em seu rosto pequeno. "Quanto custa o brigadeiro, tia?" perguntou ele, a voz fina. "R$ 2, querido." O menino remexeu nos bolsos e encontrou apenas algumas moedas, que contou cuidadosamente na palma da mão suja. R$ 1,20. "Não tenho o suficiente", disse ele, os ombros caindo em derrota. Rosalina olhou para o menino, depois para Mateu, que observava a cena com interesse intenso. Sem hesitar, ela pegou 2 brigadeiros e os colocou em um saquinho. "Sabe de uma coisa? Hoje é seu dia de sorte. Estou fazendo uma promoção especial. 2 brigadeiros por R$ 1,20. Os olhos do menino brilharam. "Sério? Sério? Mas tem uma condição. Você tem que prometer que vai estudar bastante na escola." O menino assentiu vigorosamente, entregou suas moedas e saiu correndo com o saquinho, gritando "Obrigado" por cima do ombro. Rosalina voltou a arrumar os doces como se nada tivesse acontecido, mas percebeu que Mateu a observava com uma expressão diferente. Havia algo novo em seus olhos, uma mistura de admiração e algo mais profundo que a fez sentir como se estivesse sendo vista pela primeira vez. "Por que fez isso?" perguntou ele, a voz mais baixa que o normal. "Fazer o quê? Você perdeu dinheiro. E eu sei que cada centavo conta para você." Rosalina deu de ombros. "Ele era só uma criança com fome. E eu..." Ela hesitou, depois sorriu com uma timidez que a surpreendeu. "Eu já fui aquela criança." Mateu ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, havia uma vulnerabilidade em sua voz, que ela nunca havia escutado antes. "No mundo de onde eu venho, as pessoas medem o valor de tudo. Cada gesto tem um preço, cada gentileza tem uma agenda escondida." Ele parou, como se as palavras fossem difíceis de formar. "Eu nunca vi alguém dar sem esperar nada em troca." "Talvez você estivesse olhando nos lugares errados", disse ela suavemente. Eles se entreolharam e Rosalina sentiu algo se mover. Entre eles, uma corrente invisível que parecia puxá-los um para o outro. Pela primeira vez, ela se permitiu realmente olhar para ele. Os olhos escuros que guardavam segredos, a linha forte da mandíbula, a maneira como os lábios se curvavam ligeiramente quando ele estava pensando. "Rosalina", disse ele, e seu nome soou diferente em sua voz, mais íntimo, carregado de significado. "Eu preciso te dizer algo." "Brigadeiro! Cocada!" gritou alguém atrás deles, interrompendo o momento. "Quanto custa o pudim?" E o cliente regular exigiu atenção, e quando Rosalina finalmente se virou novamente para Mateu, viu que ele havia recuado, a expressão fechada novamente. "O que você ia dizer?" perguntou ela. "Nada importante", mentiu ele. "Só, obrigado por me deixar acompanhar você hoje." Mas ambos sabiam que havia sido algo importante e que o momento perdido deixara no ar uma promessa não cumprida. O resto do dia passou em uma companhia confortável, mas carregada de uma tensão nova. Rosalina sentia que Mateu carregava um peso que ia além da vida nas ruas,
e El percebia nela uma pureza que temia manchar com sua verdade. Quando retornaram à pensão ao final da tarde, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles. A linha que separava a gratidão do interesse mútuo havia sido não apenas cruzada, mas apagada completamente. E na cobertura do prédio ao lado, Carlos Mendoza assinava as ordens de despejo, sem imaginar que o herdeiro que procurava dormia a apenas alguns metros de distância, aprendendo pela primeira vez na vida o que significava amar genuinamente alguém. O celular vibrou pela terceira vez naquela manhã, abafado sob o travesseiro improvisado no chão. Mateu fingiu dormir, mas Rosalina percebeu a tensão em seus ombros quando o aparelho insistiu em tocar. Era um som discreto, mas insistente. Não o ringtone barato que ela esperaria de alguém que vivia nas ruas. "Não vai atender?" perguntou ela, voltando da cozinha com 2 xícaras de café. "É engano", respondeu ele rapidamente demais, empurrando o aparelho mais para baixo das almofadas. "Sempre é." Rosalina assentiu, mas seus olhos se demoraram no local onde o telefone estava escondido. Nos últimos dias, pequenos detalhes começaram a se acumular em sua mente como peças de um quebra-cabeças que ela não sabia como montar. A maneira como ele segurava a xícara de café, delicadamente, como quem foi educado para certos rituais. As palavras que escapavam às vezes, formais demais, educadas demais. E, principalmente, suas mãos. Ela olhou para elas agora, enquanto ele aceitava o café. Tinham calos recentes de seus reparos no quarto, mas por baixo da sujeira e dos cortes novos, havia uma suavidade que falava de uma vida diferente. Não eram mãos que conheciam trabalho braçal desde a infância. Eram mãos que haviam aprendido a trabalhar há pouco tempo. "Mateu", disse ela, sentando-se na beirada da cama, "você pode me contar a verdade sobre você?" Ele quase engasgou com o café. "O que quer dizer?" "Você não fala como as outras pessoas que vivem na rua. Não age como elas. E tem um celular que..." Ela hesitou. "Que parece caro demais para alguém que não tem onde morar." Por um momento, Mateu pareceu prestes a falar. Seus olhos se fixaram nos dela, e Rosalina viu algo ali que a fez prender a respiração. Vulnerabilidade, medo e algo que se parecia perigosamente com amor. "Rosalina, eu..." O telefone vibrou novamente, desta vez mais alto. Desta vez, eles puderam ouvir vagamente uma voz do outro lado. "Senhor Mateu, por favor, atenda. Seu pai está..." Ele desligou rapidamente, mas era tarde demais. Rosalina o olhava com uma expressão que misturava confusão e algo próximo à traição. "Senhor Mateu", repetiu ela lentamente. "Eu posso explicar." "Então explique." A voz dela estava mais baixa, controlada, mas ele podia sentir a tempestade se formando por baixo da calma aparente. Mateu abriu a boca, fechou, abriu novamente. Como explicar anos de riqueza, de solidão, de pessoas que só se aproximavam dele pelo dinheiro? Como contar que havia fugido de uma vida de privilégios porque estava cansado de ser visto apenas como um herdeiro, nunca como um homem? "É complicado", disse finalmente. "Tudo na vida é complicado", respondeu ela, "mas a gente explica mesmo assim para quem é importante." A palavra "importante" ficou suspensa no ar entre eles, carregada de um significado que ambos sentiam, mas nenhum ousava nomear. "Eu não quis mentir para você, mas mentiu." "Sim", admitiu ele, a voz quase um sussurro. "Menti." Rosalina se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, o dia estava cinzento, e ela podia ver o prédio de luxo se erguendo imponente contra o céu nublado. Que ironia cruel seria se Mateu fosse um dos ricos que zombavam da pobreza alheia de sua torre de marfim? "Quem é você?" perguntou sem se virar.
Alguém que nunca conheceu a bondade verdadeira até encontrar você, disse ele, e havia tanta sinceridade em sua voz que ela sentiu suas defesas vacilarem. Alguém que está aprendendo, pela primeira vez na vida, o que significa ter um lar. Ela ia responder quando ouviu passos pesados na escada, seguidos de batidas firmes na porta. Ambos se entreolharam, e Mateus se levantou instintivamente, como se quisesse protegê-la de algum perigo invisível. Dona Rosalina? Uniforme que mal olhou para ela antes de pedir sua assinatura e ir embora. Quando fechou a porta, suas mãos tremiam ligeiramente. "O que é?" perguntou Mateu. Ela abriu o envelope e leu em silêncio. A cada linha, sua pele ficava mais pálida, até que ela simplesmente se deixou cair na cadeira, o papel caindo de suas mãos. "Rosa, o que aconteceu?" Com dedos trêmulos, ela pegou a carta novamente. "Ordem de despejo", sussurrou. "Todo o quarteirão vai ser demolido em 30 dias." Mateus sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Pegou o papel das mãos dela e leu. O estômago se revira-vendo a cada palavra. No final da página, sua própria assinatura o encarava. Ou melhor, a assinatura de Mateu Alvarez, herdeiro e proprietário do complexo imobiliário. Ele havia assinado aqueles papéis semanas antes, quando ainda era apenas números em uma planilha, projetos de expansão que aumentariam os lucros da família. Nunca havia pensado nas pessoas reais que seriam afetadas. Nunca havia imaginado que uma delas seria a mulher que estava começando a amar. "Mateu Alvarez", leu Rosalina em voz alta, passando o dedo sobre a assinatura. "Quem será esse homem que pode decidir assim sobre nossas vidas?" Mateus sentiu a própria respiração falhar. Era sua chance. Podia contar tudo, explicar, prometer, que daria um jeito, que não deixaria que ela fosse despejada, mas as palavras não saíam. Como poderia enfrentar o olhar dela quando descobrisse que ele era o responsável pela carta que a fazia chorar? "Rosa, 30 dias", disse ela, mais para si mesma que para ele. "Onde eu vou morar? Como vou pagar por outro lugar? Eu mal consigo pagar este aluguel." Lágrimas silenciosas desceram por seu rosto, e Mateus sentiu cada uma delas como uma punhalada em seu coração. Ele se aproximou, hesitante. "A gente vai dar um jeito", disse, tentando soar convicto. "Eu te ajudo. De alguma forma, a gente resolve isso." "Como?" Ela o encarou, os olhos vermelhos. "Você está desempregado, lembra? Nós dois estamos na mesma situação." "Não", pensou ele. "Eu tenho milhões no banco. Eu tenho poder para resolver isso com uma ligação. Eu sou o dono deste pesadelo." Mas não conseguiu falar. O medo de perdê-la era maior que sua coragem. "Rosa, tem uma coisa que eu preciso te contar." Nesse momento, o celular tocou novamente. Desta vez, era uma música clássica que ecoou pelo pequeno quarto. Definitivamente não o ringtone de alguém que vive nas ruas. Rosalina o olhou com olhos arregalados. "Atende", disse ela, a voz estranhamente calma. "Atende logo essa ligação." Mateu pegou o aparelho com mãos trêmulas. "Alô? Mateu, graças a Deus. Seu pai está desesperado. Onde diabos você está?" A voz de Carlos ecoou no silêncio do quarto. Rosalina ouviu cada palavra. Viu como Mateu tentava abafar o aparelho. Notou como ele ficou pálido. "Eu preciso ir", disse ele após desligar. "Precisa ir aonde?" A voz dela estava gelada. É complicado, Rosa, mas eu volto. Você precisa acreditar em mim." "Por que eu deveria?" Ele se aproximou dela, segurou suas mãos. "Porque apesar de tudo que você não sabe sobre mim, há uma coisa que é verdadeira. Eu nunca senti por ninguém o que sinto por você." Rosalina olhou para ele por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, mas também havia segredos, segredos grandes demais para serem ignorados. "Vai",
disse ela finalmente. Mas quando voltar, quero a verdade, toda ela. Mateu hesitou na porta. Se lhe contasse agora, talvez ela pudesse entender, talvez houvesse perdão. Mas quando se virou para falar, viu a carta de despejo Steele no colo dela, e as palavras morreram em sua garganta. Rosa, vai, repetiu ela sem olhar para ele. E ele foi carregando o peso de um segredo que crescia a cada momento, ameaçando destruir a única coisa real que havia encontrado na vida. Sozinha, Rosalina olhou novamente para a assinatura no papel. Mateu Álvares. Por algum motivo, o nome parecia familiar agora, como se o tivesse ouvido antes em algum lugar. Mas onde? Do lado de fora, a chuva começou a cair novamente, e ela não pôde evitar pensar que talvez fosse um presságio. Talvez a tempestade que se aproximava fosse maior do que qualquer uma das que já havia enfrentado. 3 dias se passaram desde que Mateu saíra correndo do quarto, e Rosalina começara a aceitar que talvez ele não voltasse. A carta de despejo permanecia sobre a mesa como um lembrete constante de que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. E ela se pegava olhando para a assinatura de Mateu Álvares com uma estranha sensação de familiaridade que não conseguia explicar. Foi na 4ª noite que ela ouviu os ruídos vindos do terraço. Era quase meia-noite quando o som de martelo e madeira sendo movida a despertou. Inicialmente pensou que fosse Dona Francisca fazendo algum reparo, mas a proprietária da pensão dormia cedo e nunca trabalhava após as 9. Curiosa e ligeiramente preocupada, Rosalina subiu as escadas estreitas que levavam ao único terraço do prédio. A porta estava entreaberta e uma brisa fresca da noite entrava por ela. Quando a empurrou completamente, ficou sem palavras. O terraço, que há anos estava abandonado e cheio de entulho, havia sido completamente limpo e organizado. As plantas mortas foram removidas, o chão estava varrido e no centro havia uma manta estendida com 2 almofadas. Mas o que mais a impressionou foram as luzes de Natal que alguém havia pendurado ao redor da pequena mureta, criando um brilho suave e acolhedor contra a escuridão da noite. Surpreendida, Rosalina se virou e encontrou Mateu saindo das sombras, carregando uma térmica e 2 copos descartáveis. Ele estava limpo, com roupas novas. Não luxuosas, mas definitivamente melhores que as que usava antes. Havia algo diferente em seu rosto também. Uma determinação que ela não havia visto ainda. Mateu! Sua voz saiu em um sussurro. Como? Você... Quando fez isso? Nas últimas 3 noites, disse ele, aproximando-se. Depois que todos dormiam, Dona Francisca me deu permissão. Mas por quê? Ele colocou a térmica no chão e a olhou com uma intensidade que a fez sentir como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Porque você me disse que sonhava em ver as estrelas sem as luzes da cidade atrapalhando. E este é o único lugar em todo o bairro onde isso é possível. Rosalina sentiu o coração acelerar. Ela havia mencionado isso apenas uma vez, semanas atrás, quando ele perguntara sobre seus sonhos de infância. O fato de ele ter lembrado e transformado em realidade a deixou sem palavras. Você lembra de tudo o que eu digo, murmurou, mais para si mesma que para ele. Cada palavra, admitiu ele, cada sonho, cada medo, cada esperança, tudo fica gravado aqui. Ele tocou o peito sobre o coração. Eles se entreolharam em silêncio, e Rosalina sentiu algo se mover dentro dela. Algo que ia além da gratidão, ou mesmo da atração física, que vinha crescendo silenciosamente. Era como se uma porta se abrisse em seu peito, deixando entrar uma luz que ela nunca soubera que existia. Senta comigo, disse ele, apontando para a manta. A noite está clara, e o céu... Nunca vi o céu tão estrelado em São Paulo. Ela
Se sentou hesitante, ainda processando a transformação do espaço. Mateu serviu chá quente da térmica e o aroma de camomila preencheu o ar entre eles. Como você conseguiu as luzes? Perguntou ela, aceitando o copo. Pedi emprestado, respondeu ele, evitando os detalhes. Na verdade, havia comprado tudo com o cartão de crédito que carregava escondido. Mas essa era apenas mais uma verdade que não podia compartilhar. Eles beberam em silêncio, olhando para o céu. Rosalina tinha razão. Era possível ver muito mais estrelas dali, longe das luzes mais fortes das avenidas principais. A lua estava apenas um quarto cheia, permitindo que as estrelas brilhassem com toda sua força. Rosalina, disse Mateu finalmente, sua voz carregada de uma seriedade que a fez se virar para ele. Eu preciso te contar algumas coisas. Sobre quem você realmente é? Isso também. Ele respirou fundo. Meu nome é realmente Mateu. Isso não foi mentira. Mas o resto da minha vida é muito diferente do que você imagina. Diferente. Como? Ele hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu não vivo nas ruas, Rosa. Na verdade, eu venho de uma família com dinheiro. Muito dinheiro. Rosalina sentiu o sangue esfriar. Você é rico? Minha família é. E tecnicamente, eu também. Ele olhou para as mãos. Mas há alguns dias eu fugi dessa vida porque estava cansado de ser visto apenas como um herdeiro, nunca como uma pessoa. Cansado de não saber se as pessoas se aproximavam de mim por quem eu era ou pelo que eu tinha. E resolveu se fingir. De mendigo? Havia uma nota de descrédito em sua voz. Eu queria entender como é o mundo real, como são as pessoas reais. Ele a olhou diretamente. E eu encontrei você. Rosalina absorveu a informação em silêncio. Parte dela sentia-se traída pela mentira, mas outra parte começava a entender as peças que não se encaixavam. As mãos macias, a maneira educada de falar, o celular caro. E agora? Perguntou ela. Sua experiência social terminou? Não. É assim, Rosa. O que sinto por você não é parte de nenhum experimento. Ele se aproximou um pouco mais. Estes foram os dias mais reais da minha vida. Aqui, com você, eu sou apenas Mateu, não o herdeiro, não o filho do empresário. Apenas um homem que... Que o quê? Ele parou, as palavras presas na garganta. Como dizer que estava se apaixonando por ela? Como explicar que pela primeira vez na vida acordava feliz apenas por saber que veria o sorriso dela? Um homem que nunca tinha conhecido alguém como você, disse finalmente. Rosalina sentiu o coração disparar. Havia tanta sinceridade em sua voz, tanta vulnerabilidade em seus olhos, que suas defesas começaram a ceder. Você vai embora, não vai? Perguntou ela, a voz pequena. Eu tenho que voltar para resolver algumas coisas. Mas, Rosa, aconteça. Eu quero que você saiba que conhecer você mudou tudo para mim. Tudo como? Você me mostrou que existem pessoas no mundo que são genuinamente boas, que fazem o certo mesmo quando ninguém está olhando, que amam sem esperar nada. Em troca, sua voz ficou mais baixa. Você me mostrou quem eu quero ser. Rosalina o olhou por um longo momento. Apesar da confusão, apesar das questões sem resposta, havia algo nele que a tocava profundamente. A maneira como a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. A maneira como falava dela, como se ela tivesse algum poder mágico, que ela própria desconhecia. Mateu, disse ela suavemente, eu não entendo tudo isso ainda. Não entendo você ou sua vida ou por que veio parar aqui, mas eu me importo com você. Muito mais do que deveria me importar com alguém que conhecia há tão pouco tempo. Ele sorriu então e foi como se as estrelas acima tivessem ficado mais brilhantes. Posso te contar um segredo? Outro? Brincou ela, e ele riu baixinho. Este é diferente. Ele se aproximou mais, e ela podia sentir o calor de sua pele,
o cheiro suave de sua colônia. Eu nunca me senti assim por ninguém. Nunca soube o que significava olhar para alguém e pensar: é ela, é esta pessoa que eu quero ao meu lado para sempre. Rosalina prendeu a respiração. Mateu, eu sei que é loucura. Sei que nos conhecemos há pouco tempo. Sei que tem muita coisa que você não sabe sobre mim. Mas, Rosa... Ele ergueu a mão e tocou seu rosto delicadamente. Eu estou me apaixonando por você. O mundo pareceu parar ao redor dela. Ninguém nunca havia lhe dito aquelas palavras. Ninguém nunca havia olhado para ela com aquela intensidade, como se ela fosse algo precioso e frágil ao mesmo tempo. Eu... Nunca... Começou ela, mas a voz falhou. Nunca o quê? Nunca ninguém disse isso para mim, sussurrou ela. E eu nunca beijei ninguém. Os olhos de Mateu se suavizaram ainda mais. Rosa, eu sei que deve parecer ridículo. Uma mulher de 25 anos que nunca... Não é ridículo, interrompeu ele. É perfeito, você é perfeita. E então, muito devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse, ele se inclinou em direção a ela. Rosalina sentiu o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Fechou os olhos quando sentiu a respiração dele roçar seu rosto. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi mais suave do que ela havia imaginado. Os lábios dele tocaram os dela com uma delicadeza reverente, como se ela fosse feita de porcelana. Era casto, quase tímido, mas carregado de uma emoção que a fez tremer. Quando se separaram, ambos estavam respirando descompassadamente. Rosalina abriu os olhos e encontrou os dele, escuros e intensos na luz suave das luzinhas de Natal. Foi o meu primeiro beijo, disse ela, a voz trêmula. E o mais importante da minha vida, respondeu ele. Eles ficaram em silêncio, apenas se olhando, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo momento que mudaria tudo entre eles para sempre. Acima deles, as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas de um amor que nascia contra todas as probabilidades, entre dois mundos que se tocariam brevemente antes de enfrentar a tempestade que se aproximava. Passaram-se 2 semanas desde o beijo no terraço, e Rosalina vivia em um estado de suspensão emocional. Mateu havia ficado mais presente, passando os dias ajudando-a na venda de doces e as noites conversando sobre tudo, exceto sobre sua verdadeira identidade. O assunto permanecia como uma nuvem escura entre eles, e ela sabia que não poderiam continuar assim para sempre. A carta de despejo continuava sobre a mesa, um lembrete constante de que o tempo estava se esgotando. Faltavam apenas 15 dias, e Rosalina ainda não havia encontrado outro lugar para morar que pudesse pagar. Foi numa manhã de sábado que tudo mudou. Rosalina estava preparando o café quando ouviu vozes conhecidas na rua. Olhou pela janela e viu Mateu conversando com um homem em traje social impecável. Havia algo familiar na postura de Mateu, uma autoridade que ela nunca havia visto antes. Ele gesticulava apontando para o prédio de luxo ao lado, falando com uma firmeza que contrastava com o homem gentil e hesitante que ela conhecia. Quando Mateu subiu minutos depois, trazia consigo uma expressão grave e determinada. Rosa, preciso falar com você, disse ele, sem aceitar o café que ela oferecia. Sobretudo, ela sentiu o estômago se contrair. Tudo, meu nome completo é Mateu Alvarez, começou ele, as palavras saindo atropeladas como se tivesse ensaiado várias vezes. Sou filho de Eduardo Alvarez, que é dono da Alvarez Holdings, a empresa que possui metade dos edifícios comerciais desta região de São Paulo. Rosalina sentou-se lentamente na cadeira. Alvarez, como na carta de despejo? Sim.
Ele puxou a carta da mesa e apontou para a assinatura. Esta é minha assinatura, Rosa. Eu assinei esta ordem de despejo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosalina olhou para ele, depois para a carta, depois para ele novamente, como se estivesse tentando reorganizar realidades que não se encaixavam. Você, disse ela lentamente, é o dono do prédio? Não só do prédio, de toda esta região. O plano era demolir o quarteirão inteiro para construir um estacionamento de luxo. As palavras saíam difíceis, cada uma pesando toneladas. Eu assinei esses papéis sem pensar nas pessoas que moram aqui. Para mim, eram apenas números. Rosalina se levantou abruptamente, andando até a janela. Lá fora, o prédio de luxo que ela sempre olhara com uma mistura de admiração e resignação. Agora parecia uma zombaria cruel de sua própria ingenuidade. Você me usou, disse ela, a voz baixa, mas carregada de dor. Este tempo todo você estava estudando a pobrezinha que ia despejar. Não! Mateus se aproximou, mas parou quando ela ergueu a mão. Rosa, por favor, me deixe explicar. Eu vim para cá inicialmente por outros motivos, sim, mas quando te conheci... Quando me conheceu, o quê? Ela se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Decidiu se divertir um pouco antes de me jogar na rua? Quando te conheci, percebi que não sabia nada sobre a vida real, sobre pessoas reais, sobre como é lutar todos os dias apenas para sobreviver. Ele tentou se aproximar novamente. Rosa, você mudou tudo para mim. Mudei o quê? Você ainda é rico, ainda tem o poder de destruir minha vida com uma assinatura. Sua voz tremeu. A única coisa que mudou foi que agora você conhece o rosto da pessoa que está ferrando. Por favor, me deixa terminar de explicar. Rosalina se deixou cair na cadeira novamente, indicando com um gesto cansado que ele podia continuar. Minha vida inteira, as pessoas só se aproximaram de mim pelo dinheiro da minha família. Namoradas interesseiras, amigos que desapareciam, quando eu precisava de algo real, não financeiro. Eu nunca soube o que era ter alguém que me quisesse apenas por quem eu sou. Ele se ajoelhou na frente dela. E então eu te conheci. E mentiu para mim desde o primeiro momento. Menti sobre o dinheiro, sobre minha origem. Mas nunca menti sobre o que sinto por você. Ele tentou pegar suas mãos, mas ela as afastou. Rosa, você é a primeira pessoa que me viu como homem, não como uma conta bancária. Quando você cuidou de mim naquela primeira noite, quando dividiu sua comida comigo, quando me mostrou o que significava bondade genuína, eu me apaixonei não só por você, mas pela possibilidade de ser uma pessoa melhor ao seu lado. Mas você não confiou em mim o suficiente para contar a verdade. Eu tive medo, admitiu ele. Medo de que você me odiasse. Medo de que pensasse que tudo isso foi uma farsa. Medo de perder a única coisa real que já aconteceu na minha vida. Rosalina o olhou por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, dor real, arrependimento genuíno. Mas havia também uma ferida aberta em seu coração que não sabia se conseguiria curar. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Preciso entender o que significa tudo isso. Quem você é de verdade, quem eu sou para você, se alguma coisa do que vivemos foi real. Tudo foi real, disse ele urgentemente. Cada momento, cada conversa, cada sentimento. Rosa, eu amo você. Ela fechou os olhos. Mateu, você tem milhões. Pode ter qualquer mulher, qualquer vida. Por que eu? Porque você me faz querer ser um homem melhor. Porque quando estou com você, eu não sou o herdeiro dos Alvarez. Sou apenas o homem que ama o jeito que você canta enquanto faz doce, que admira sua força, que se derrete quando você sorri. Ele respirou fundo. E por quê? Pela primeira vez na vida, eu encontrei alguém que vale mais que todo o dinheiro do mundo. Rosalina abriu os olhos e o olhou demoradamente. E a carta de despejo?
Já foi cancelada, para todo o quarteirão. Como? Falei com meu pai hoje de manhã. Mudamos o projeto. Em vez de um estacionamento, vamos construir um centro comunitário. Metade do terreno será destinada a moradias populares subsidiadas. As pessoas que moram aqui terão prioridade. Ele hesitou. Incluindo você. Você fez isso por mim? Fiz isso porque você me mostrou que existem coisas mais importantes que lucro. Porque você me ensinou que desenvolvimento urbano deveria servir as pessoas, não apenas os ricos. Ele sorriu timidamente. E sim, também fiz por você, porque não posso suportar a ideia de ser o motivo da sua tristeza. Rosalina absorveu a informação em silêncio. Parte dela queria se jogar em seus braços, perdoar tudo, aceitar o final feliz que se oferecia. Mas outra parte, a parte que aprendera a ser cuidadosa na vida, precisava ter certeza. Mateu, disse ela cuidadosamente, eu não quero sua caridade. Não quero ser seu projeto social ou sua forma de aliviar a consciência. Você não é. Você é a mulher que eu amo. E tudo que fiz, fiz porque é o certo a fazer, com ou sem você na minha vida. Mas o que você quer de mim? Um relacionamento? Onde você é o rico benevolente e eu a coitada. Agradecida. Quero você do meu lado como minha igual, disse ele sem hesitar. Quero acordar todos os dias sabendo que poderei olhar nos seus olhos. Quero construir algo real contigo, onde ambos somos verdadeiros um com o outro. Quero aprender com você como ser uma pessoa melhor, como usar o poder que tenho para fazer a diferença de verdade. Rosalina sentiu as defesas começarem a ceder. E se eu não souber como viver nesse seu mundo de luxury? Então não viveremos nele. Viveremos no nosso próprio mundo. Um mundo onde seu coração generoso me ensina a ser melhor todos os dias. 3 semanas se passaram. Rosalina havia passado esse tempo visitando o local das obras, conversando com os vizinhos, vendo as promessas de Mateu se tornarem realidade. O centro comunitário estava tomando forma, as moradias populares estavam saindo do papel, e ela havia visto com seus próprios olhos que ele não havia mentido. Mais importante, ela havia visto como ele tratava as pessoas envolvidas no projeto. Com respeito, ouvindo suas opiniões, incorporando suas sugestões. Não era o rico arrogante que impunha suas vontades. Era um homem que genuinamente queria fazer a diferença. Foi numa noite clara que ela subiu ao terraço onde tudo havia começado entre eles, romanticamente. Mateu já estava lá, como haviam combinado, sentado na mesma manta, olhando para as estrelas. Pensei que talvez não viesse, disse ele quando ela se aproximou. Quase não vim, admitiu ela, sentando-se ao lado dele, mas precisava dizer algumas coisas. Estou ouvindo. Primeiro, obrigada por cancelar os despejos, por construir o centro comunitário, por dar dignidade às pessoas daqui. Ela olhou para ele. Você mostrou que pode ser o homem que diz que quer ser. E segundo, eu te perdoo. Não pelas mentiras porque elas doeram, mas porque entendo por que as contou, e porque suas ações provaram que seus sentimentos eram verdadeiros. Mateu sentiu o coração acelerar. E terceiro, Rosalina sorriu e foi como se o mundo ficasse mais brilhante. Terceiro, eu também te amo. Apesar de tudo, contra toda lógica, além de qualquer diferença social. Eu te amo, Mateu. Ele não disse nada, apenas a puxou para seus braços e a beijou, como se fosse a primeira e a última vez. Quando se separaram, elas se aninharam contra ele, encaixando-se perfeitamente contra seu ombro. E agora? Perguntou ele a voz baixa. Agora construímos algo verdadeiro, sem mentiras, sem jogos, sem diferenças de classe. Apenas nós dois, aprendendo a amar de verdade. Eles ficaram ali, olhando para as estrelas, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso.
O amor deles havia nascido de uma mentira, crescido através da verdade e se fortalecido na aceitação. Não seria sempre fácil. Haveria desafios, diferenças a superar, críticas de ambos os mundos. Mas enquanto Rosalina repousava a cabeça no ombro de Mateu e ele depositava um beijo suave em seus cabelos, ambos sabiam que haviam encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. Acima deles, as estrelas brilhavam com a mesma intensidade da primeira noite. Testemunhas silenciosas de que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais improváveis, entre as pessoas mais diferentes, quando há sinceridade, perdão e a coragem de construir algo novo juntos. E no final, foi isso que importou, não de onde vieram, mas para onde foram, de mãos dadas, corações unidos, sob o mesmo céu estrelado que os havia visto se apaixonar. O aroma de café e beijinhos recém-saídos do forno preencheu o apartamento no segundo andar do novo complexo residencial. Rosalina cantarolava baixinho enquanto organizava os doces na bancada da cozinha integrada. Os primeiros raios de sol dourado entrando pelas janelas amplas que davam vista para o jardim comunitário. "Você sempre acorda assim de bom humor?" perguntou Mateu, aparecendo na porta com os cabelos desarrumados e um sorriso sonolento. "Sempre", respondeu ela, se virando para ele com o rosto polvilhado de açúcar. "Principalmente quando tenho uma surpresa para te contar." Mateu se aproximou e limpou delicadamente o açúcar de seu rosto antes de beijá-la. Após um ano juntos, ainda se surpreendiam com a facilidade daqueles gestos íntimos, como se tivessem sido feitos um para o outro desde sempre. "Que tipo de surpresa?" perguntou ele, abraçando-a por trás enquanto ela voltava a trabalhar. "O tipo que vai mudar nossa vida", disse ela, tentando conter a excitação na voz. Antes que ele pudesse perguntar mais, a campainha tocou. Era Dona Francisca, a antiga proprietária da pensão, agora moradora do apartamento vizinho no novo complexo. "Bom dia, queridos", cumprimentou a senhora, carregando um bolo de fubá. "Trouxe contribuição para a inauguração da padaria comunitária de vocês." "Dona Francisca, não precisava", protestou Rosalina, mas já abria a porta para recebê-la. "Claro que precisava. Vocês dois transformaram este bairro em algo que nem nos meus melhores sonhos imaginei." Ela depositou o bolo na bancada e observou os doces alinhados. "E esta produção toda é para hoje?" "É o grande dia", confirmou Mateu, não conseguindo esconder o orgulho na voz. "A Doces da Rosa abre oficialmente hoje." A padaria comunitária havia sido ideia de Rosalina. Depois de meses vendo o centro comunitário tomar forma, ela sugeriu que parte do espaço fosse destinada a uma pequena padaria onde ela pudesse ensinar outras mulheres do bairro a fazer doces artesanais, criando uma fonte de renda coletiva. Mateu não apenas aprovou a ideia, ele a ampliou. Contratou os melhores equipamentos, trouxe consultores especializados em cooperativas e garantiu que cada mulher participante do projeto seria sócia do empreendimento. "Ainda não acredito que conseguimos", murmurou Rosalina, olhando pela janela para o movimento que já se formava na praça onde seria a inauguração. "Nós conseguimos", corrigiu Mateu, enfatizando o plural. "Você teve a ideia. Você planejou. Tudo você ensinou às outras mulheres. Eu apenas facilite algumas coisas." Era assim que ele sempre falava sobre sua contribuição financeira, como se fosse um detalhe menor. Rosalina havia aprendido a aceitar essa humildade dele, embora ainda às vezes se sentisse desconfortável com a magnitude do que ele podia proporcionar. "Bom, eu vou ajudar a carregar essas delícias", disse Dona Francisca, já alcançando uma bandeja. "Sua mãe ficaria tão orgulhosa, Rosalina." A menção à mãe trouxe um sorriso nostálgico ao rosto de Rosalina. "Acho que ela aprovaria tudo isso. Principalmente ele", disse, piscando para Mateu, que corou ligeiramente.
A inauguração, 2 horas depois, a praça do centro comunitário estava irreconhecível. Banners coloridos anunciavam a abertura da Doces da Rosa, padaria comunitária. E havia uma fila considerável de curiosos e apoiadores esperando para experimentar as especialidades. Rosalina usava um vestido amarelo simples que Mateu havia escolhido para ela. Não porque ela não soubesse se vestir, mas porque ele adorava surpreendê-la com pequenos presentes thoughtful. Os cabelos estavam presos em um coque baixo, com alguns fios soltos emoldurando o rosto. Nervosa? Perguntou Mateu, ajeitando a faixa inaugural que eles cortariam juntos. Um pouco, admitiu ela. E se ninguém gostar? E se foi tudo um erro? Rosa, ele segurou suas mãos, olhando diretamente em seus olhos. O que você está sentindo agora é o que todo empreendedor sente antes de realizar um sonho. E você não está sozinha nisso. Antes que ela pudesse responder, uma voz conhecida os interrompeu. Se vocês não cortarem logo essa faixa, eu vou fazer isso por vocês. Era Carlos, que havia se tornado muito mais que o administrador de Mateu. Era um amigo verdadeiro. Ao lado dele, para surpresa de todos, estava Eduardo Álvarez, o patriarca da família. Rosalina tensionou ligeiramente. Suas interações com o pai de Mateu ainda eram formais e cuidadosas, embora ele tivesse se mostrado surpreendentemente respeitoso com ela desde que soubera da seriedade do relacionamento do filho. Pai, disse Mateu surpreso, não esperava você aqui. Não perderia a chance de ver meu filho inaugurar algo que fará diferença real na vida das pessoas, respondeu Eduardo, e havia genuína pride em sua voz. E também queria conversar com vocês dois sobre algo importante. A conversa teria que esperar. A multidão já ficava impaciente, e Rosalina foi chamada ao palco improvisado para falar. Eu nunca fui boa com discursos, começou ela, a voz tremendo ligeiramente no microfone. Mas queria agradecer a todas as pessoas que tornaram este sonho possível. Ela olhou para Mateu na primeira fila, que a encorajava com um sorriso. Há 1 ano e meio, eu vendia doces na rua, sem saber o que o amanhã me traria. Hoje, não só tenho uma casa, mas também a oportunidade de ajudar outras mulheres a construir seu futuro. Ela respirou fundo. Mas mais que isso, aprendi que às vezes os melhores presentes da vida chegam disfarçados de tempestade. Houve aplausos calorosos e Mateu subiu ao palco para juntar-se a ela no corte da faixa. Declaramos oficialmente aberta a Doces da Rosa, anunciaram juntos, e a multidão explodiu em comemoração. Segredos revelados. Mais tarde, quando a multidão havia se dispersado e apenas alguns amigos próximos permaneciam ajudando na limpeza, Eduardo Álvarez se aproximou do casal. Posso falar com vocês dois em particular? Perguntou. Eles se dirigiram ao escritório improvisado no centro comunitário. Eduardo fechou a porta e se virou para eles com uma expressão séria. Mateu, você sabe que eu nem sempre aprovei suas escolhas. Achei que era rebeldia, fase que passaria. Ele olhou para Rosalina. Mas observando vocês dois juntos, vendo o que construíram aqui, entendi algo importante. Mateu segurou a mão de Rosalina, esperando. Entendi que eu estava errado sobre o que faz um homem ser próspero. Não é o dinheiro que acumula, mas o bem que faz no mundo. E Rosalina, ele se dirigiu diretamente a ela. Você transformou meu filho no homem que eu sempre quis que ele fosse. Rosalina sentiu o rosto esquentar. Senhor Álvarez, Você apenas amou meu filho por quem ele é, não pelo que ele tem. E ele se tornou alguém digno desse amor. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Por isso, quero fazer uma proposta. Ele puxou alguns papéis da pasta que carregava. Estou transferindo a propriedade integral deste terreno e do projeto para vocês dois. Não como herança antecipada para Mateu, mas como reconhecimento do trabalho que vocês desenvolveram aqui.
Mateu olhou para o pai incrédulo. Pai, você não precisa... Preciso sim. E mais que isso, quero me aposentar e deixar vocês responsáveis por toda a divisão social da empresa. Rosalina, quero que você seja a diretora de desenvolvimento comunitário, com salário compatível, claro. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som das folhas das árvores balançando na brisa vespertina. Eu não tenho formação para isso, disse Rosalina finalmente. Você tem algo melhor que formação. Você tem coração e visão, respondeu Eduardo. E pode fazer toda a educação formal que quiser. A empresa custeará. Mateu olhou para Rosalina, tentando ler sua expressão. Ela estava processando tudo silenciosamente. Posso pensar sobre isso? Pediu ela. Claro, não há pressa. Eduardo se levantou. Mas quero que saibam que estou orgulhoso de vocês dois. E Rosalina, ele parou na porta. Bem-vinda à família. Sobe as estrelas. Novamente, naquela noite, eles subiram ao mesmo terraço onde haviam se beijado pela primeira vez. As luzes de Natal haviam sido substituídas por uma iluminação permanente que Mateu havia instalado, criando um refúgio privado para os dois. Como você se sente sobre a proposta do meu pai? Perguntou Mateu. Assustada, respondeu ela honestamente, mas também empolgada. É uma chance de fazer diferença em uma escala que nunca imaginei possível. E sobre nós? Como você sente? Aqui estamos. Rosalina sorriu e se aninharam nos braços dele. Lembra quando você disse que queria construir algo real comigo? Lembro de cada palavra. Acho que conseguimos, disse ela suavemente. Um amor real, uma vida real, um propósito real. Rosa, disse Mateu depois de um momento, havia uma coisa que eu queria te contar hoje de manhã, antes da inauguração. A mesma coisa que eu queria te contar? Perguntou ela, com um brilho travesso nos olhos. Depende. A sua tem a ver com pequenos pés e risadas de criança? Rosalina o olhou boquiaberta. Como você soube? Porque você tem gestado esse sorriso. Secreto há uma semana, e hoje de manhã você nem tocou no café, disse ele rindo. E porque eu sei tudo sobre você, lembra? Então você sabe que estou grávida de 6 semanas? Suspeitava, e estou absolutamente estático. Ele a girou no ar antes de depositá-la cuidadosamente de volta ao chão. Um bebê, Rosa, nosso bebê. Está feliz mesmo com tudo que isso vai significar? Rosa, você me deu tudo que eu não sabia que queria. Um lar verdadeiro, propósito real, amor genuíno. Um bebê é apenas a continuação da nossa história. Eles se beijaram sob as estrelas e Rosalina sentiu que Vita estava exatamente onde deveria estar. 1 ano atrás, ela vendia doces na chuva sem saber se teria dinheiro para o aluguel. Agora, carregava o filho do homem que amava e estava prestes a dirigir projetos que transformariam vidas. Sabe o que é mais incrível? Disse ela, quando se separaram. O quê? Tudo começou porque você estava perdido na chuva e eu decidi ser gentil. Ela sorriu. Imagina se eu tivesse passado direto. Não teria passado, disse Mateu com certeza absoluta, porque você tem o coração mais generoso do mundo. Foi isso que me conquistou desde o primeiro momento. E você? Ela tocou seu rosto delicadamente. Me mostrou que príncipes encantados existem, mas eles vêm disfarçados de mendigos na chuva. Eles riram juntos, e o som de sua felicidade ecoou pelo terraço, misturando-se com os sounds da cidade que haviam ajudado a transformar. Epílogo. 5 anos. Depois, Rosalina estava no escritório da Fundação Alvarez quando ouviu passinhos correndo pelo corredor. Antes que pudesse se levantar, a porta se abriu e uma menina de cabelos cacheados e olhos escuros entrou como um furacão. Mamãe, papai disse que você tem surpresa para nós. Helena Alvarez, o que eu disse sobre bater na porta?
disse Mateu, aparecendo atrás da filha, carregando um menino de 2 anos no colo. Desculpa, mamãe, disse a menina, subindo no colo de Rosalina. Mas o papai disse que a surpresa é muito importante. Rosalina olhou para Mateu, que winked. Conspirativamente. É verdade, temos uma novidade muito especial para vocês. Ela acariciou os cabelos da filha. Vocês vão ter um irmãozinho ou irmãzinha? Helena arregalou os olhos. De verdade? De verdade, confirmou Mateu, beijando o topo da cabeça do filho mais novo. Daqui a alguns meses, nossa família estará completa, mais completa ainda, corrigiu Rosalina, olhando ao redor do escritório decorado com fotos dos projetos sociais que haviam desenvolvido, das famílias que haviam ajudado, da comunidade que haviam construído juntos. Helena e o irmãozinho começaram a fazer planos entusiásticos para o novo bebê, while Mateu se aproximou de Rosalina e a beijou suavemente. Feliz? Perguntou ele. Mais feliz do que jamais pensei que fosse possível, respondeu ela, observando seus filhos e pensando no terceiro que estava a caminho. Do lado de fora da janela, o centro comunitário fervilhava com atividade. Crianças brincavam no playground que haviam construído. Mulheres entravam e saíam da padaria próspera. Adultos atendem aulas de alfabetização no prédio anexo. Havia algo belo em ver sonhos simples se transformarem em realidade large. E havia algo ainda mais belo em compartilhar tudo isso com a pessoa que tornou todos os sonhos possíveis. Te amo, disse Mateu baixinho, para que apenas ela ouvisse. Também te amo, respondeu ela, como faziam todos os dias há 5 anos. E enquanto suas crianças enchiam o escritório com risadas e planos para o futuro, Rosalina soube que sua vida havia se tornado exatamente o que sempre deveria ter sido. Abundante em amor, rica em propósito e abençoada com a family que o destino havia conspirado para lhe dar. A doce vendeira de rua havia se tornado executiva, mãe e partner de vida do homem, que um dia apareceu disfarçado de mendigo na chuva. E em todos os momentos importantes, nascimentos, conquistas, desafios superados, eles continuavam a subir ao terraço para contemplar as mesmas estrelas que haviam testemunhado o primeiro beijo. Porque algumas histórias de amor são assim. Começam under a chuva e florescem under as estrelas, provando que os milagres mais extraordinários às vezes vêm embrulhados nos pacotes mais simples.